Olá, meninas! Sextou, estamos aqui, né? Mais uma videoaula de quarentena. Vamos começar? Vamos ensino de artes, relembrando para ninguém esquecer que as linguagens da arte são artes visuais, dança, música e teatro, ok? Não vamos esquecer disso. Continuando a nossa aula anterior, nós estávamos falando da importância do ensino de artes. Então, nesse aspecto, trabalhar as diferentes formas de arte na educação é de fundamental importância para a formação humana, especialmente na educação infantil, momento em que a criança expressa a arte de forma diferente da visão do adulto. Então, na educação infantil, muitas vezes as crianças vão se expressar de formas que a gente não diz que é arte, mas é arte, é a expressão delas como crianças, é a representação delas sobre a arte, tá? Então, para a criança, a composição de seus trabalhos é uma forma de prazer e satisfação em forma de brincadeira. Tudo aquilo que a criança está fazendo é divertido para ela é brincar. Mas para o professor, lembrando, sempre tem que ter um objetivo, tá? Ele tem que passar sempre tendo em mente o que ele quer que as crianças aprendam com aquilo que ele está passando, tá? Então, não tendo no resultado final da obra o seu foco principal. Para a criança, o divertimento ali é todo o processo da dança, o processo do teatro, o processo do desenhar, do pintar. Então, a diversão da criança, o prazer da criança está no processo e nem sempre naquilo que vai acontecer no final, naquele produto final que vai acontecer, como acontece com nós adultos, né? Muitas vezes a gente foca no processo, foca no produto final e se esquece de todo o prazer que nós vamos ter durante o processo, tá? Então, para o adulto, a prioridade da estética e do belo é fator predominante. Portanto, respeitar a criação da criança nas suas diferentes produções é favorecer a capacidade de expressão, atribuindo sentido ao mundo que a rodeia por meio da linguagem artística. Então, é valorizar aquilo que a criança faz, valorizar a produção dela, tá? É claro que para uma criança, ela não vai fazer passos perfeitos de uma dança, não vai ser um Picasso, isso é óbvio. Mas a gente tem que valorizar a evolução dela. E lembra que eu falei na aula passada? Valorizar sempre pensando em uma comparação dela com ela mesma, nunca comparar com o outro, que isso é super negativo. Então, nossa, olha que linda ficou, olha como você melhorou, olha como você está se expressando bem agora, olha que lindo ficou esse seu desenho, esses seus traços. Então, toda essa valorização da criança vai fazer com que ela sinta gosto em fazer arte, tá? Em trabalhar com a arte. Se o educador não compreende o desenho da criança como um processo de criação, como linguagem que pode reforçar equívocos em sua prática, tais como a utilização do desenho pronto para colorir, que é o que a gente vê muito, né, nas escolas. Eu vi essa semana, por exemplo, a professora de artes chegou lá com um monte de desenho impresso do vírus, do coronavírus e da prevenção. Por que não pedir para a criança desenhar como ela acha que é o vírus? Desenhar como ela acha que deve ser a prevenção, a partir de todo um diálogo que você tem com a criança, sobre a importância de lavar bem as mãos, do uso do álcool em gel, da máscara para quem está infectado, de se manter em casa. A professora poderia ter pedido para as crianças representarem isso. Desenhem. Como vocês acham que deve ser? A criança vai usar a criatividade, a imaginação, usar tudo o que ela aprendeu
e colocar ali no papel. Então, isso é muito mais vantajoso, muito mais proveitoso para a criança do que simplesmente ficar pintando ali. É claro que em alguns momentos vai ser necessário ensinar a criança a pintar. Sim, tem criança que não sabe pintar. Pegar o lápis direitinho, mostrar que tem que ficar dentro da linha, tá? Mas isso não é só isso que deve ser trabalhado no ensino de artes, tá? Afinal, se a arte se define justamente pela diversidade, por propor algo que é pessoal e único, temos que descartar toda atividade que tenha como ponto de partida a uniformidade. Nós queremos ver a criatividade da criança, queremos desenvolver essa criatividade, a imaginação, e não que elas sejam meros reprodutores, meros pintadores de desenho já pronto. Nós queremos que elas criem, que elas inventem, que elas inovem. Esse é o nosso papel como professor, mediar esse processo de criação e imaginação. As caratujas, que são os primeiros rabiscos de uma criança, ganham complexidade conforme os pequenos crescem. Então, no início, vão ser simples rabiscos, aleatórios, né? É claro, se você perguntar para uma criança, ela vai falar o que é aquilo. Aquele rabisco dela ali é um avião. Ok, é um avião. Se ela tentou desenhar um avião, é um avião para ela. E nós temos que valorizar essa imaginação da criança. Aos poucos, os traços se modificam, então chegam aos desenhos. E não importa se é com lápis de cera, tinta, hidrocor ou caneta. Também tanto faz se é numa folha sulfite, cartolina ou na lousa. O fato é que desenhar impulsiona o desenvolvimento cognitivo e expressivo. Então, a criança tem que desenhar, a criança tem que se expressar, e não só no desenho, mas também desenhar e se expressar, também, né, desenhar e também se expressar através da música, através da dança, através dos instrumentos. Eu até brinquei com vocês aqui no início com o violãozinho. Isso aqui é a festa das crianças. Elas pegam e se divertem pra caramba, ouvindo os sons que fazem as cordas, tá? Então, coisinhas simples como essa são uma descoberta para a criança. E ela pode descobrir que ela ama música brincando com uma guitarrinha, por exemplo, tá? Então, mais tarde, os desenhos eles evoluem para a construção das letras, então para o aprendizado da alfabetização. Então, inicialmente, né, todo o processo de alfabetização, ele começa lá com as garatujas, vão para o desenho e depois vão para a formação das letras, para a caligrafia. Então, é muito importante que a criança, ela se expresse, ela desenhe, ela cante, ela dance, ela toque instrumentos, ela interprete, seja uma interpretação após a leitura de uma história que a professora faz. Por exemplo, vocês podem contar, fazer a leitura de uma história e pedir para elas contarem essa história. Agora é a vez de vocês vão contar essa história. Em toda aquela performance que elas fazem, a entonação de voz diferente, né, os gestos, a utilização de roupas, isso já é teatro, tá? Uma contação de história feita por uma criança não deixa de ser um teatro. E você ensinar, você quando faz a leitura, professor, você é modelizador dessa criança. Então, ao ler, você pode fazer uma voz mais grave para o homem, fazer uma voz mais fininha para a criança. São coisas simples em que você vai ensinando a criança a modificar a sua entonação de voz e os seus gestos e a sua performance para que elas possam começar a atuar, tá? Tudo isso é muito importante. Então, entretanto, vale lembrar, né, que a educação infantil não fica apenas no visual, então não devemos trabalhar só os desenhos, as pinturas, mas devemos trabalhar também todo esse amplo repertório artístico, desde a música, tá? Desde o teatro, o dançar, tá? Por quê? O teatro, o cinema, a dança, a música
são exemplos de manifestações que acontecem no dia a dia, mas que muitas vezes são utilizados só nas comemorações. E não é isso que a gente quer. A gente quer no dia a dia da criança. Isso deve fazer parte do cotidiano, tá? Da rotina da criança, da arte, para isso ser algo da vida delas, para elas levarem para além. Então, enquanto o teatro e o cinema desenvolvem a comunicação, o vocabulário, o sonoro, o visual e o gestual, a dança amplia a percepção corporal, a criança vai conhecer o seu corpo, vai se conhecer e já desenvolvendo o ritmo, que é muito importante também na música. Então, se inicia com o ritmo ali, fazendo um paralelo entre dança e música. Vamos ouvir os sons, vamos batucar. Lembra que eu fiz na lousa os pontinhos, vocês até riram de mim? Mas é uma forma interessante de se ensinar música e nós vamos trabalhar outras formas depois. Até dar um violãozinho para que a criança fique brincando. Esse brincar é aprender, a criança aprende no brincar, isso tem que ficar muito claro para a gente. Então, aqui nós temos alguns benefícios do ensino de artes na educação infantil. O desenvolvimento da inteligência racional, ampliação do vocabulário, auxílio do conhecimento das próprias emoções, porque a partir das artes as crianças se expressam, melhoria na capacidade de expressão, porque elas vão ficando menos tímidas, vão se expressando melhor, aumento da criatividade, habilidade de trabalhar em equipe, em grupo. Então, tudo isso é proporcionado pelo ensino de artes. Por isso que a gente não deve se esquecer, vocês como futuros professores, de incluir as artes sempre na rotina de vocês da educação infantil, tá? Ter aquele momentinho ali do teatro, um momentinho da música, de fazer música. O fazer música para a criança não é o mesmo que fazer música para a gente. A criança vai experimentar, ela vai batucar um tambor, que pode ser um balde, vai brincar com uma violinha, tá? Com um pandeirinho. Tudo isso é o processo de construção da música. É a criança ir se conhecendo aqueles instrumentos, vivenciando essa prática. Ter aquele momentinho ali do dançar para se expressar, para se soltar, a partir de musiquinhas que têm instrução do que fazer, por exemplo, cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Tá conhecendo o corpo, tá? Até vocês me viram cantando, não divulguem isso, por favor, hein? Então, a criança também pode ter musiquinhas em que ela vai expressar o que ela está sentindo. Você coloca música e deixa ela se expressar. Tudo isso é aprendizado, tudo isso tem que estar na rotina, fazer parte da educação infantil, tá? Agora, nós vamos conhecer um pouquinho da BNCC, tá? Nós temos os campos de experiência, que eu acredito que vocês já viram, e dentro dos campos de experiência, nós temos um que se enquadra bem no ensino de artes, que é traços, sons, cores e formas, tá? Esse campo de experiência, ele traz o que as crianças devem aprender, devem desenvolver em cada idade. Então, nós temos aqui bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. O explorar os sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente, por exemplo, o bater palminha, o bater no corpo, o estralar os dedos eu acho já é muito avançado, mas bater na mesa, tá? O utilizar até tambores e instrumentos, tudo isso pode ser utilizado. Lembrando que tudo deve se adequar à idade da criança, para não acontecer igual a colega falou, da professora dar um giz na mão das crianças que não têm idade para isso e elas chupar o giz e comer o giz, tá? Então, nós, professores, temos que ter noção da idade, do desenvolvimento dessa criança e o que eu posso e o que eu não posso fazer, tá? É nosso papel isso. É óbvio que você der um giz para uma criança
de menos de 1 ano ou de 1 ano arranjar na boca. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tinta, com todo aquele cuidado para a criança não enfiar na boca, tá? Explorar diferentes fontes sonoras e maneiras para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Então, as brincadeiras cantadas são uma possibilidade muito interessante. Tem muitas em que a criança, ela canta e ela vai se expressar. Depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? Para que a gente possa enriquecer o nosso repertório. Para crianças bem pequenas, que eles caracterizam de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 8 meses, nós podemos trabalhar com criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música, e já é algo mais, né, um pouquinho mais evoluído. Podemos usar instrumentos de verdade ou instrumentinhos de brinquedo. Não vão produzir um som real, mas já é uma possibilidade, tá? Até porque a gente tem que improvisar com o que a gente tem na escola. Flauta é bem legal. Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação, tipo argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. É aquilo que eu comentei na aula anterior. Então, para as crianças conhecerem as cores, a mistura das cores, vamos pegar um pedacinho de massinha azul, um pedacinho de massinha vermelha, vamos misturar e ver o que vira, né? Fazer essa mistura, esse conhecimento, tá? Trazer argila, trazer outros materiais em que a criança pode utilizar e construir as suas esculturas, tá? Isso é muito legal. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Então, continua ali, né? Vocês vão perceber que é uma evolução do anterior. Então, vocês vão aumentar o nível de dificuldade e proporcionar uma variedade maior de possibilidades para o aluno. São musiquinhas mais difíceis, são musiquinhas que exigem uma coordenação motora maior, tá? Um ritmo diferente. Aí nós temos crianças pequenas, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses, tá? Então, na questão dos sons, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenação, criações musicais e festas. Então, aí entra aquilo que eu falei. O contar histórias, o recontar histórias, entra na produção artística. Então, é utilizar o dedoche, utilizar um fantoche, tá? Utilizar a música, criar música, tá? As crianças podem criar sua própria música, recriar uma música. Então, tudo isso entra no ensino de artes. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Então, é uma continuidade dos outros anos, elevando o nível de dificuldade, tá? A criança já tem uma noção maior, ela não vai comer cola, então você pode utilizar cola. Vamos cortar papeizinhos e fazer uma colagem, vamos ver o que a gente consegue fazer com os papeizinhos, montar um desenho, montar uma pessoa, tá? Então, tudo isso pode ser trabalhado, pode não, deve, né? Tá na BNCC porque deve ser trabalhado. Reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre. Então, a gente já entra num processo mais avançado de não só produzir barulho, mas conhecer o que é o grave, o que é o agudo, tá? Então, tudo isso já entra aqui nessa idade. Utilizando-as
em sua produção sonora e a ouvir músicas e som. Ai, professora, mas eu não entendo nada de música. Nem eu. O que a gente faz? A gente pesquisa, a gente vai na internet, a gente enriquece o nosso repertório para sempre trazer o melhor para os nossos alunos. Nem sempre a gente vai conhecer tudo. Cabe a nós ter a responsabilidade de ir atrás na internet, com uma pessoa que sabe, da forma que eu achar melhor para proporcionar a melhor aula para o meu aluno, tá? Então, aqui nós temos uma descrição sobre esse campo de experiência, tá? Então, traços, sons, cores e formas seria o conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outros. Por exemplo, olha uma ideia legal, tá? Pegar uma máquina fotográfica, ou até mesmo um celular, por que não? E dar para as crianças para que elas tirem fotos do que elas quiserem, do que elas veem, do que elas acham legal. É uma coisa interessante, porque a gente vai ver o olhar da criança sobre o mundo. Então, e depois mostrar essas fotos que essas crianças tiraram e perguntar o que elas viram, o que elas sentiram, o que elas estão sentindo e vivendo ali naquele momento. Tudo isso é arte. Então, com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais. É a criação da criança, é a introdução da criança nesse mundo da arte, nessas vivências artísticas, exercitando a autoria coletiva e individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagem, manipulações de diversos materiais e recursos tecnológicos. Tudo isso faz parte do ensino de artes e vocês podem trabalhar com os alunos para que eles entendam que eles podem fazer arte. A arte não está limitado a só o profissional. A criança tem que ter a arte como algo do dia a dia dela, não como algo que está longe, e que não é acessível, tá? Então, essas experiências contribuem para que desde muito pequenas as crianças desenvolvam senso estético e crítico, tá? Porque a partir do momento que elas têm contato com as artes, tá? Seja vocês trazerem para elas também obras de artistas. Isso é muito interessante para elas conhecerem a variedade de artes que existem, tá? Ter esse senso estético e crítico. Elas têm todo o direito de não gostar de determinada arte, de achar aquele esquisito ou feio. A arte é uma questão de sentir, de você ver e apreciar ou não. É um direito de todo mundo gostar ou não de determinada arte, gostar ou não de determinada música, gostar ou não de determinada peça teatral, por exemplo, tá? Então, conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que a cerca. Então, a arte proporciona tudo isso. A partir da arte, a criança vai se expressar e vai começar a conhecer a si mesma, interagir com os outros e conhecer outras realidades. Portanto, na educação infantil, precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo que favoreça o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.
Então, a BNCC já fala, deve haver na rotina da educação infantil este momento de contato com a arte, de criação de arte, de ressignificação, tá? Da criança criar sua arte, conhecer a arte, tá? Isso é muito importante porque ela tem que ter ali um modelo, porque muitas delas nunca viram uma obra de arte. Já ouviram só um tipo de música ou poucos tipos de música, tá? Muitas crianças nunca ouviram música clássica, não conhecem instrumentos musicais. Então, tudo isso deve ser proporcionado para as crianças da educação infantil. Lembra o nosso trabalhinho que ficou para a aula que eu pedi na aula anterior? Seria para hoje, tá? Era para hoje? Não, era para a próxima aula, eu acho. Mas não tem problema, tá? O que eu quero falar para vocês? Agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão continuar com a construção da aula na teoria, tá? Então, vocês vão fazer o plano de aula dentro das artes visuais. Lembra que era a proposta? Vocês escolherem o planejamento de uma aula para a educação infantil, tá? Seja com arte com cerâmica, argila, massinha, o que for. As meninas até falaram outro material que eu esqueci o nome, que é aquele que endurece e vira o que você fez. Desenho, pintura, escultura, gravura, artesanatos, fotografia e vídeo. Então, vocês vão fazer o plano de aula e me encaminhar. Então, meninas, o plano de aula, eu sei enrolar, isso é problema lá na educação infantil, que eu fiquei assim meio lesadinha. Então, ó, o plano de aula vai seguir essa estrutura, tá? Vocês vão colocar lembrando, educação infantil, então com qual faixa etária vocês vão trabalhar, tá? Quantas aulas mais ou menos? Quanto tempo duraria? Uma aula, 2 aulas? Vamos pensar em aulas de 50 minutos, tá? Ou um dia, uma semana. Um planejamento, assim, uma noção. Qual é o tema dessa aula? Qual é o objetivo específico? Qual é a competência e habilidade? O que eu quero que o meu aluno aprenda? O que essa criança vai desenvolver ao fazer esta minha aula? O conteúdo. Aí, aqui, entre conteúdo e tema. O conteúdo, você vai colocar se é artes visuais. No caso, é artes visuais, o trabalho é sobre artes visuais. Mas você vai colocar, se você coloquem artes visuais e aqui no tema. Brincadeiras com argila, brincadeiras com tinta, desenhando. O tema, qual vai ser o tema da sua aula? O tema específico do que você vai trabalhar. O desenvolvimento e as etapas. Como não haverá apresentação nesse momento, vai ter apresentação, claro que quando a gente voltar, todo mundo saudável, bonitinho, vamos fazer nossas aulas, tá? Então, o desenvolvimento tem que ser muito detalhado. O que vocês vão fazer, que jeito vocês vão fazer, o que vocês vão falar, bem detalhadinho. Para a hora que eu ler o plano de aula de vocês, vir na minha mente aqui o que vocês estão fazendo, tá? Então, tem que ser muito claro. Recursos didáticos e espaços utilizados. Que material vocês vão utilizar, tá? Onde vai ser essa aula? Imaginando, vai ser dentro da sala, vai ser no pátio, vai ser numa área livre, tá? Qual é o espaço necessário para fazer? Avaliação. Que jeito eu vou avaliar? Educação infantil, observação, tá? Ao longo do processo. Referências bibliográficas. O que vocês usaram de referência para construir a aula de vocês? Foi a BNCC? Vocês utilizaram algum site que ajudou? Coloquem tudo isso, tá? Esse planinho de aula, semana que vem, vamos colocar assim? Acho que vocês conseguem fazer e me entregar, tá? Me entregar não, né? Enviar por e-mail,
Tentem se comunicar com os colegas a partir do WhatsApp, a partir de Skype, da forma que der, porque eu tinha proposto em grupo, tá? Então, vejam como vocês podem fazer. Se quiser fazer individual, pode também, não tem problema, tá? Lembrando que depois esse trabalho será apresentado e a apresentação vai valer outras notas, tá? Essa é a referência que eu prometi para vocês, tá? Alguns textos que eu utilizo para a construção da aula de vocês. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Podem mandar áudio, podem mandar vídeo, podem mandar e-mail que vocês quiserem. Qualquer dúvida, eu gravo um novo vídeo, tá? Dessa mesma aula, tirando todas as dúvidas. Se não, semana que vem a gente se encontra. Sextou de quarentena e lavem bem as mãos, se cuidem, usem álcool gel e protejam o pessoal que está em risco, tá? Se a gente ficando em casa, a gente protege aquelas pessoas que a gente ama, né? Nossas vovós, nossas mamães e pessoas que a gente não conhece, mas que também merecem, né? Ter saúde e ter uma vida sem problemas. Então, até mais, pessoal!